Vamos voltar muito tempo, para uma época em que a história de animais, plantas e insetos ainda não começou a ser escrita. O mundo continua em toda a sua grande existência, em perfeita harmonia um com o outro. Mas o mundo está tão tranquilo. Onde está a humanidade? Sim, é isso que nos falta. Aí está ele. Agora, é hora de voltar nossos olhos para a criação do primeiro homem, o primeiro profeta. A primeira pessoa que viveu no céu e na terra foi o ancestral de toda a humanidade, o profeta Adão. Que ele descanse em paz. Esta história determina nossa compreensão do propósito da vida, como vemos o mundo e como pensamos em tudo o que nos acontece, mas esta história é contada de maneira diferente no Islã e no cristianismo. Hoje vamos olhar do ponto de vista do Alcorão e da Bíblia e comparar os pontos em comum e diferenças entre eles, o que aconteceu com Adão no céu, como o diabo o enganou, como foi enviado para a terra. Há mais? Vamos começar a nossa viagem no tempo. Tem tudo lá dentro. Quando teu Senhor disse aos anjos, eu darei um herdeiro na terra. Pensas que corrompes e derramas sangue nela? Nós te louvamos e te santificamos? Ele disse, eu sei o que você não sabe. No Alcorão, Deus diz aos anjos que ele criará os seres humanos e os enviará para a terra como herdeiros, o que significa que eles receberão a responsabilidade de ter autoridade na terra. Eles terão mentes e serão capazes de tomar suas próprias decisões com base no Alcorão. Deus decidiu criar este califa da mesma maneira, a partir de barro. A Bíblia também diz que Adão foi criado de terra e da montanha de Deus. O homem é pó da terra, e o Alcorão diz que ele foi criado no céu. A Bíblia diz que ele nunca esteve no céu, nem morou lá, e de acordo com o capítulo 2 de Gênesis, ele foi colocado em um paraíso terrestre chamado Éden, que ele teve que cuidar e plantar. Os anjos esperavam com surpresa e curiosidade que sua criação fosse concluída. Que tipo de criatura ele se tornaria? Como ele poderia ser diferente deles? O que vai acontecer? Mas nessa curiosidade, algumas pessoas simplesmente não gostam dessa nova criação. Ele se perguntou se seria melhor do que ele. Ele estava se perguntando por que isso era necessário, e o ciúme estava devorando seu coração. Era um espírito chamado Satanás. Ele era de uma espécie diferente, mas devido à sua posição na época, mais tarde viveu entre os anjos por causa de sua arrogância. Ele será chamado de Satanás. Ele também é chamado de Satanás no Alcorão. Lembre-se do seu ciúme nas fontes islâmicas. Mas na Bíblia, não vemos Satanás, mas outro personagem. Satanás está cercado por sentimentos de ansiedade e ciúme. O momento tão esperado está chegando. A criação do primeiro homem foi concluída. Ele recebeu sua forma final, e agora ele abrirá seus olhos para ver a vida. E Deus Todo-Poderoso soprará a alma em Adão, e ele viverá. Agora é hora de mostrá-lo e testá-lo diante dos anjos. Mas que tipo de teste vai ser? A ciência de Adão? Todos os nomes? Adão, que a paz esteja com ele, nomeará todos os que são questionados sobre ele, bem como os anjos. Eles ficaram surpresos com todas as respostas. Ele deu a ela o conhecimento que não deu aos anjos, mas aos seres humanos. Desta forma, sua superioridade surge. Quais anjos aqueles que querem conhecer sinceramente? Eles encontram a resposta para a pergunta, mas alguém ainda tem algo escondido dentro dele. E então Deus Todo-Poderoso diz que ele sabe o que você está olhando e o que você está escondendo, referindo-se a Satanás. Já acabou. Teste o Adam, é hora de testar os outros. E dissemos aos anjos, adorai Adão. Todos se prostraram, exceto meu pai Satanás. Ele é arrogante. O que é isso? Ele irá explicar isso a Deus de acordo com a narrativa islâmica sobre o pecado original. Disse o Todo-Poderoso, o que te impede de te prostrar quando te ordenei? Respondeu, eu sou melhor do que ele, que me criaste de fogo e o criaste de barro. Disse, desça dela, de que te enorgulho, e saia. Você é um dos pequenos, disse ele. Olha para os meus dias, eles ressuscitaram. Ele disse que você era um teórico. Disse-lhes, por que me enganaste para que os guiaste pelo teu caminho recto? Quando lhes cheguei por suas mãos e atrás deles, não acharás a maioria deles agradecida pela sua fé e pelos seus bens? Ele disse, saia daí, triste e derrotado por aqueles que te seguem, para que todos vocês sejam preenchidos do inferno. Outra diferença entre as duas histórias é responder a uma pergunta. Qual é o pecado original na história? Adão violou um mandamento, e o cristianismo diz que, por causa disso, cada um de seus descendentes é considerado culpado. Esta é a sua definição de pecado original. E o Islã? O Islã não aceita crianças culpadas ao nascerem. No 7º versículo da Sura Al-Zumar, Deus diz que no Islã toda criança nasce inocente. Independentemente de sua religião, não são responsabilizados até a idade adulta. Por outro lado, a definição islâmica do pecado original é um pecado satânico baseado na vaidade racista.
Satanás pensa que ele é melhor que Adão porque ele foi criado de fogo. Adão foi desprezado porque ele foi feito de barro. Este é o pecado que levou à queda de Satanás. Quando Adão foi criado, Satanás viu outra criatura e sentiu-se alienado dele. Então ele começou a pensar que era melhor do que ele. Tudo isso é uma sequência em que o racismo se forma no coração humano. O Alcorão realmente descreve a psicologia por trás de um crime que se tornará uma vergonha para a humanidade por séculos, e mostra que essa característica é característica dos inimigos de Satanás, para que os crentes vejam a feiura desse pecado e se afastem dele. Curvar-se aos anjos não é uma adoração a Adão, mas uma curvatura de honra, uma saudação que reconhece sua posição e autoridade, sua autoridade sobre eles. Uma vez que foi Deus Todo-Poderoso que deu este comando, obedecer a seu comando é a verdade. Na futura vida terrena da humanidade, o mundo inteiro estará ao serviço da humanidade, usando recursos naturais, animais e plantas, oceanos, vales e montanhas. Todos iriam rir da humanidade, e naquele momento, ele também ordenou aos anjos que se curvassem diante do Pai da humanidade. Os anjos obedeceram imediatamente à ordem e se ajoelharam até este momento da história. Qual é a diferença entre o Alcorão e a Bíblia? Na Bíblia, quem nomeou as coisas e os animais é o próprio Adão, que também ordenou que Adão se ajoelhasse para se rebelar e expulsar Satanás. A Bíblia não menciona esses acontecimentos, nem como Satanás se tornou maligno, nem porque ele era hostil para com a humanidade. A partir deste ponto, as narrativas no Alcorão e na Bíblia divergem, mas discutem os mesmos eventos. Veremos a luta entre homem e diabo, verdade e falsidade, até o dia da ressurreição. Deus criou Eva da costela de Adão como esposa. O Alcorão relata: Ó Adão, habita com tua esposa no paraíso, e coma onde quiser. Não te aproximes desta árvore, ou serás injusto. Deus também enviou um advertente, então dissemos: Ó Adão, este é o teu inimigo e o teu marido. Portanto, não te expulsem do paraíso. Portanto, estás infeliz no Alcorão. Deus diz que se você quebrar os mandamentos, você se tornará um homem injusto. Mas a Bíblia diz que eles morrerão naquele momento, o que é uma diferença muito grande. Deus aconselhou Adão a dizer que de todas as árvores do céu, você pode comer comida. Quanto à árvore do bem e do mal, não comerás dela, porque no dia em que comeres dela, morrerás do diabo. É uma oportunidade. Ele viu em Adão a razão pela qual ele foi expulso da presença de Deus, e ele estava pronto para fazer todo o possível para se vingar, com todos os tipos de palavras enganosas. Ele tentou entrar em suas mentes, e o diabo curvou-se diante dele. Disse-lhe: Ó Adão, posso mostrar-te uma árvore de toupeira e um rei eterno? Ele estava se referindo à árvore proibida, mas na versão do Evangelho, são os seres vivos que se aproximam de Eva, não de Adão. De acordo com os estudiosos cristãos, é Satanás que fala através do próximo, e Deus diz: Não coma dele, nem toque nele. E a serpente disse à mulher: Não morrerás, porque Deus sabe que naquele dia, quando comerás, os teus olhos se abrirão e será feito. Deus conhece o bem e o mal. Depois que Satanás deu o primeiro passo para afastar Adão e seus descendentes do caminho certo, finalmente fui enganado para eles pelos seus truques e obsessão por Adão e Eva. Ele esqueceu o aviso de Deus sobre a árvore. Rins. Ele ouviu a palavra do diabo e provou seu fruto. Imediatamente, suas partes íntimas começaram a mostrar-se um ao outro. Ele sentiu-se muito envergonhado e tentou se cobrir com folhas. Paraíso. Ele percebeu que Satanás os enganou, mas agora era tarde demais. Então, o que vão fazer? De acordo com a Bíblia? Então ele tentou fugir de Deus, e ouviu a voz do Senhor Deus andando no céu, quando o vento soprava de dia. E Adão e sua mulher se esconderam entre as árvores do céu, da presença do Senhor Deus. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no céu, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Ele disse: Quem sabe que você está nu? Comeste a coisa daquela árvore que te recomendei? Não. Entre eles, este evento não é mencionado no Alcorão, porque no Islã, ninguém acredita que as pessoas podem se esconder de Deus, ou que Deus às vezes não consegue ver o que está acontecendo, ou que ele pode estar ciente do que está acontecendo depois. Deus vê e conhece tudo em todos os momentos, porque Deus é uma entidade completa e todo-poderosa, e ele está livre de defeitos. Por exemplo, o 4º versículo da Sura Al-Taghabn diz que ele conhece tudo o que está nos céus e na terra. Ele conhece o que ocultais e o que manifestais, e Deus conhece o mesmo. É por isso que Deus fala diretamente com eles, depois do seu erro no Alcorão, dizendo: Não estais falando da árvore? Eu vos digo que Satanás é vosso inimigo manifesto. Por causa de suas ações, agora é a hora de serem enviados à terra. Mas de acordo com a Bíblia, Adão, Eva e Eva serão punidos separadamente em Gênesis 3.
Ela amaldiçoou o vizinho por rastejar em sua barriga por causa das 2 linhas de Adão. Portanto, a colheita não teria vindo sem o trabalho, as dificuldades e o castigo de Eva. Então ele disse à mulher: você tem muito mais cordas. Na dor, você dá à luz o bebê. Para o seu homem, é o seu desejo e ele triunfa sobre você. Mas o Islã concorda com essa visão no Islã? Além de Satanás, ninguém amaldiçoou que o trabalho necessário para a colheita faz parte de um teste mínimo. Para a mulher, a gravidez não é uma punição, mas um dever sagrado, já que o Islã elevou a mãe de muitas maneiras. Um hadith do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, é suficiente para entender isso. Quando meu companheiro lhe perguntou se ele queria lutar jihad por Deus, o profeta perguntou se ele tinha uma mãe. Ele disse que sim. Ele disse-lhe: certifique-se de perseverar, e o céu no Alcorão está sob seus pés. Deus lembra aos crentes as dificuldades das mães durante a gravidez, e então ele quer que eles tratem as mães com respeito e bondade. Mas além disso, há um detalhe interessante que talvez muitos de nós tenham ignorado: o que acontece se você violar os mandamentos do Alcorão e da Bíblia sobre comer alimentos das árvores. Deus disse algumas coisas, o diabo disse algumas coisas. Então, o que aconteceu no final? Quem está certo? Vamos comparar isso à luz da Bíblia? Deus disse: porque no dia em que você comerá, você morrerá. O que o diabo disse? Vejamos o diálogo entre Eva e Satanás na Bíblia. Quando Satanás aparece na forma de uma serpente, Deus diz: não coma dela, nem toque nela, pois ela não morre. Estranhamente, de acordo com a Bíblia, Satanás está certo porque ele não morreu no dia em que comeu o fruto. Por outro lado, no Alcorão, Iblis diz: vosso Senhor vos proibiu de deixar esta árvore, a menos que se torneis rei ou imortais. Mas Deus lhes disse alguma coisa no começo, não foi? Esta árvore é injusta. Deus também os advertiu em outro lugar. Então dissemos: ó Adão, este é o teu inimigo e o teu marido, para que eles não te expulsem do paraíso. Então, segundo o Alcorão, você será infeliz. Naturalmente, Allah está dizendo a verdade, e Satanás está dizendo mentiras. Mas mesmo por trás disso, há um detalhe secreto que torna a história no Alcorão completamente diferente. E ao contrário da Bíblia, a razão pela qual eles foram enviados à Terra não é porque eles desobedeceram a ordem. E se fosse o motivo? Tudo mencionado no primeiro verso deste vídeo? Vejamos novamente quando o vosso Senhor disse aos anjos: criei na terra sucessores dos seres humanos desde o começo, e eles foram enviados para a terra antes mesmo de comerem o fruto proibido. Satanás pediu a Deus que adiasse seu fim, dizendo: olhe para mim até o dia em que eles serão ressuscitados, e se as pessoas soubessem que os seres humanos virão à terra e se multiplicarão, e então, um dia eles serão ressuscitados, e então serão responsabilizados por suas ações. Então qual é o propósito de todos estes acontecimentos? Por quê? Como se Adão tivesse sido expulso do céu. Todas essas coisas acontecem para transmitir a mensagem básica para toda a humanidade, inclusive nós, que, ao contrário dos anjos, os seres humanos nascem com a capacidade de escolher o bem ou o mal, e é exatamente isso que os torna superiores. Apesar da capacidade de escolher o Oriente, a bondade foi escolhida. Assim eles podem alcançar o status de califa que Deus mencionou no início, e o diabo fez o que ele faria ao longo de sua vida neste mundo, enganando os primeiros seres humanos no Islã. Os profetas não pecam, então isso é um erro, não um erro. E ele envia a mensagem de que cada servo de Deus pode pecar. Mas quando isso acontece, qual é a solução? É um sentimento de desespero ou um sentimento de amaldiçoamento? Quando você desobedece a Deus uma vez, não é. A resposta a essa pergunta também está na história de Adão. Depois de comer do fruto da árvore, disse: nosso Senhor cometeu injustiça a si mesmo. Se não nos perdoares e não nos tiveres misericórdia, estaremos entre os perdedores. Assume, portanto, a responsabilidade e pede perdão a Deus sem desculpa. Quando cometeres um erro, esta é a solução. E depois, é a hora de deixar o paraíso. Deus enviou Adão e Eva para sua nova casa, terra. Ambos estavam tristes e confusos. Eles estão em um lugar completamente estranho. Além disso, eles estão separados. Diferentes partes do mundo, este lugar não é nada parecido com o paraíso. Já não conseguem o que querem, imediatamente. Agora suas vidas exigem paciência, esforço e luta. Pouco depois, Adão recebeu a revelação e recebeu a boa notícia do perdão de Deus. O Alcorão diz: quando Adão recebeu uma palavra de seu Senhor, ele se arrependeu. Em verdade, ele é indulgente, misericordiosíssimo. No entanto, a Bíblia não menciona que Adão pediu perdão a Deus e seu arrependimento foi aceito. A comparação que vou fazer é essencial para entender a história. Olhe para o começo desta história. Satanás e Adão cometeram um erro.
Satanás não se ajoelhou. Adão comeu da árvore proibida. Adão admitiu seu erro, sentiu remorso, pediu perdão a Deus e ele se arrependeu. Eu aceitei. Mas em contraste, Satanás, longe de admitir seus erros, tornou-se arrogante ao ponto de repreender a Deus. E ele não se sentiu arrependido e perdeu a esperança em Deus. A porta do arrependimento estava fechada para sempre diante dele. As diferenças na visão da vida se manifestam aqui. E o mundo? Quando você aprende a história da maneira certa, você chega automaticamente às conclusões certas. Não temos um Criador injusto, irritado com toda a humanidade por causa dos erros cometidos pelos primeiros seres humanos, pensando que todos eles são culpados. Temos um Criador justo e misericordioso, que quer guiar toda a humanidade no caminho certo até que eles entrem no céu. Voltando-nos à última parte da história. Adão ainda não encontrou Eva, viveu separados por anos, viajou longas distâncias para encontrar um ao outro e então, finalmente. Reunião agora começa a aventura da humanidade na Terra. Com o passar dos anos, o silêncio do mundo foi quebrado e os descendentes de Adão e Eva começaram a se espalhar gradualmente. E o número de seres humanos aumentou, o que continuaria a testar o mundo por milhares de anos. As pessoas viverão em todo o mundo e construirão tribos e nações por centenas de anos. Milhares de profetas virão, assim como seu avô Adão, para dizer às pessoas por que estão aqui na Terra. Eles lhes dirão de onde vieram e para onde estavam indo, convidando-os a acreditar que a humanidade sobreviveria. Durante um breve período de tempo no mundo, eles passaram por provações e voltaram para onde pertenciam. E, finalmente, aqueles que creram sob a condução dos profetas entrarão em sua verdadeira pátria, o céu, enquanto Satanás conduzirá os incrédulos e só lhes mostrará o fogo prometido nesta jornada da vida, a qual a humanidade herdou uma herança de seu antepassado Adão. De acordo com o cristianismo, é um pecado que será transmitido a cada criança nascida de acordo com o Islã. Um ato de arrependimento. Ele apagou todos os pecados e abriu uma folha de papel em branco.